Meus caros alunos do oitavo A. Estou aqui de novo, gravando mais uma videoaula para tentar ajudar vocês a entenderem a matéria e também para ajudar vocês na resposta às atividades. Hoje nós vamos estudar a última parte do período napoleônico. Com certeza você já ouviu falar de Napoleão Bonaparte. Quando eu era criança, as pessoas sempre me faziam uma pergunta: que cor era o cavalo branco de Napoleão? Parece que a resposta é óbvia, não é? Mas não é. Faça essa pergunta aos seus pais, faça essa pergunta aos seus avós. Veja se alguém já ouviu falar ou já ouviu essa pergunta em algum lugar. Vou repetir. Que cor é o cavalo branco de Napoleão? Hoje nós vamos estudar um pouquinho mais sobre este personagem histórico, este general francês que causou um reboliço na França e que teve influências, inclusive, na história do Brasil. O que será que nós temos a ver com Napoleão Bonaparte? Vamos dar uma olhadinha no nosso ponto. Eu vou compartilhar a tela e a gente vai tentar descobrir juntos. Vamos aumentar a minha área de aparência aqui, afinal de contas, vocês precisarão ver o professor Gerson, lindo, maravilhoso, e prestar atenção naquilo que ele está dizendo. Muito bem. O que nós já vimos do período napoleônico na situação de aprendizagem anterior? Nós vimos que ele deu um golpe, o golpe 18 brumário, e que ele tomou o poder na França, e que ele passou a agir de forma ditatorial. Professor, o que é agir de forma ditatorial? É mandar sozinho, sem consultar ninguém, sem depender de ninguém, dando suas ordens como se fosse um rei absolutista. Mas professores não acabaram com o absolutismo na França. Pois é, acabaram com o absolutismo, mas não conseguiram se livrar de governos centralizados. E acabaram entregando o poder a Napoleão, que se tornou um ditador na França. Como disse na situação anterior, eles fogem do buraco e acabam caindo dentro do poço. Então, como cônsul, ele passou a agir de forma ditatorial. E olha que interessante, ele se transformou o seu cargo num cargo vitalício. O que é um cargo vitalício? Um cargo que ele passa a exercer até morrer. Digamos que ele vivesse 100 anos, ele exerceria o poder até os 100 anos. Você quer um exemplo de alguém que está exercendo o poder até a sua morte? A rainha Elizabeth da Inglaterra. O cargo dela é vitalício. Ela começou jovenzinha, já está há 63 anos no poder e ainda está com muita vitalidade. Então, não sabemos até quando ela vai reinar. Muito bem, Napoleão não era um rei, era um cônsul, mas conseguiu transformar o seu cargo em um cargo vitalício. Ele poderia exercer até morrer. E quando morresse, ou antes de morrer, ele poderia indicar o seu sucessor. Depois de morto ficaria difícil, né? Então, ele tinha o direito de indicar o seu sucessor. Isso era muito diferente da monarquia absolutista? Não era muito diferente da monarquia absolutista que a França havia derrubado. E o período napoleônico, como nós dissemos, é dividido em 3 partes. Hoje nós vamos estudar as 2 últimas. Então, a segunda parte é o Império, que foi de 1804 até 1815. Veja que ele concentrava o poder em suas mãos, mas ele só o fazia porque ele tinha apoio. E quem é que o apoiava? As classes dominantes da França, vale dizer, a alta burguesia francesa.
E, valendo-se deste apoio das classes burguesas, das classes dominantes da França, ele conseguiu influenciar a opinião pública para implantar o império. Então, ele passou a ser chamado de Imperador Napoleão. E, como imperador, ele fez o quê? Ele conferiu títulos de nobreza aos seus familiares e os nomeou para altos cargos do império. É interessante. Isso é proibido atualmente por lei em países democráticos, que se nomeiem pessoas que são parentes para altos cargos executivos. E ele forma uma nova corte com os membros da elite militar, alta burguesia e antiga nobreza. Parecia que, apoiado assim, ele jamais perderia o seu cargo. Mas não há poder que dure para sempre, quer seja de uma nação, quer seja de uma pessoa. Você já viu falar em Arco do Triunfo? Se não ouviu, pesquise na internet, se tiver oportunidade. Coloca lá no Google, Arco do Triunfo. E esse arco foi construído à época de Napoleão Bonaparte, como símbolo do poder. Interessante que quando as pessoas têm poder, elas fazem grandes construções, e algumas construções são símbolos de poder. Por que os Estados Unidos ficou tão abalado quando, em 11 de setembro, atacaram as torres gêmeas, o World Trade Center? Porque elas eram o símbolo do poder capitalista dos Estados Unidos. Como comandante das Forças Armadas, Napoleão empreendeu uma série de batalhas para ampliar o domínio da França e conseguiu importantes vitórias sobre a Áustria, a Prússia, um país existente naquela época, que hoje já não existe mais, e Rússia. Mas o grande sonho dele era dominar a Inglaterra. E, para dominar a Inglaterra, havia um sério problema. A Inglaterra, como vocês sabem, ela é uma ilha. E, por ser uma ilha, ela desenvolveu a arte da navegação e se tornou uma grande potência militar naval. Então, Napoleão não conseguiria, apesar de todo o seu exército, a sua experiência de guerra, as suas estratégias militares, ele não conseguiria invadir por mar a Inglaterra. Pois bem, qual foi a estratégia que ele pensou? Ele pensou nessa estratégia aqui, bloqueio continental. Então, ele disse que todos os países dominados ou sob influência da França, eles deveriam deixar de fazer o comércio com a Inglaterra. Assim, a Inglaterra ficaria arruinada economicamente e acabaria cedendo à força de Napoleão ou cedendo aos exércitos napoleônicos. Só que havia um problema. Portugal. Portugal, a nossa metrópole, ele era um parceiro econômico da Inglaterra. Parceiro econômico desde há muito tempo. E Portugal não estava afim de obedecer ao bloqueio continental. E o que aconteceu? Napoleão começou a pressionar para que Portugal aderisse ao bloqueio continental. Bom, ele ficou numa situação difícil, porque, vejam bem, se ele não aderisse ao bloqueio continental, ele agradaria a Inglaterra, mas a Inglaterra poderia tomar as colônias que Portugal tinha, inclusive o Brasil. Você já pensou? Se nós fôssemos, em vez de ser colônia de Portugal, fôssemos colônias da Inglaterra? Pois é, havia esse risco. Então, Portugal não queria perder a amizade ou os acordos comerciais com a Inglaterra, porque ele poderia levar a pior, perder aqui as suas colônias, inclusive o Brasil. Por outro lado, ele não tinha como desobedecer a Napoleão, porque sabia que Napoleão poderia invadir Portugal e conquistar o reino português. O que fazer? O que fazer? Bem, a família real inglesa, ela achou o que fazer.
ela reuniu cerca de 14 mil pessoas, colocou esse pessoal em caravelas e veio para o Brasil. Ou seja, todos aqueles que eram da corte portuguesa se transferiram aqui para o Brasil, para o Rio de Janeiro, em 1808. Ficaram lá o resto do povo e alguns nobres, e até mesmo alguns da corte, que não conseguiram embarcar. Portugal foi invadida pelos franceses, mas os portugueses não perderam, de certa forma, o domínio sobre as suas colônias e mantiveram o seu reino. Só que agora com sede aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Isso aí vai influenciar depois na independência do Brasil, conforme a gente vai ver em outras situações de aprendizagem. Então, guarde bem essa informação. Em 1808, o Brasil passa a sediar, né, o governo de Portugal. Rio de Janeiro passa a ser a capital dos domínios portugueses pelo mundo. Mas, como disse, não existe poder que dure para sempre. Em 1810, a política expansionista de Napoleão Bonaparte começou a enfrentar reações. Reações por quê? Bom, porque dentre os franceses havia pessoas que lamentavam a morte de milhares de soldados mortos na batalha com outros países. É fato que Napoleão expandiu os domínios da França, mas ele fez guerra para isso. E na guerra morreram muitos e muitos franceses, muitos e muitos soldados franceses. Napoleão também começou a enfrentar crises, por quê? Porque outros países que haviam sido dominados estavam lutando para libertar-se. E, por outro lado, o bloqueio continental não funcionou. Portugal, por exemplo, veio para o Brasil, a Corte Real veio para o Brasil e continuou fazendo comércio com a Inglaterra. A Rússia não obedeceu o bloqueio continental com a Inglaterra. E então Napoleão Bonaparte decidiu invadir a Rússia, porque ele ficou muito descontente com a atitude da Rússia de não obedecer ao bloqueio econômico. Só que os russos não são osso fácil de roer, um osso duro de roer. O que aconteceu? Os russos, quando foram invadidos pelos exércitos franceses, exércitos de Napoleão, eles usavam uma tática de terra arrasada. O que era terra arrasada? Ao fugir dos exércitos franceses, eles incendiavam as plantações, queimavam as casas e envenenavam as fontes de água. Muito bem, os franceses chegavam, conquistavam o território, mas não havia naquele território nada que eles pudessem aproveitar, nem água para beber. Então, os franceses tinham que continuar avançando, e à medida que avançavam, as terras estavam outra vez arrasadas. E então chegou o rigoroso inverno na Rússia, um inverno para o qual os franceses não estavam preparados. Se você acha que aqui é frio, imagine o inverno na Rússia. As temperaturas eram baixíssimas, parte do país se cobria de neve. E então, enfrentando um rigoroso inverno da Rússia, os soldados franceses começaram a desfalecer. Professor, o que é desfalecer? Morrer, gente. Começaram a morrer. Então, sem alimentação, enfrentando o rigoroso inverno russo, os soldados foram derrotados pelas condições difíceis que estavam enfrentando. Ok. Outros países, animados pela vitória dos russos, eles começaram a reagir à dominação napoleônica e também se libertaram. O que aconteceu? O pessoal disse, esse Napoleão está dando trabalho demais, esse Napoleão está causando problema, você precisa parar com essas confusões, Napoleão. E então, eles exilaram Napoleão numa ilha de Elba, ou seja, pegaram Napoleão, mandaram para uma ilha lá no mar Mediterrâneo, e ele ficou lá, para que criasse juízo e parasse de atrapalhar os franceses. E adivinhe quem foi elevado ao trono? Luís XVIII, irmão de Luís XVI, que havia sido decapitado. Observem que volta a família real, volta o absolutismo lá na França, não o absolutismo de forma como era com Luís XVI. Não a monarquia absolutista como era
com Luís XVI melhor falando. Mas a monarquia volta lá na Rússia. É um vai e vem, né? São uma série de idas e vindas, que interessante. Muito bem, só que Napoleão não estava morto. O que acontece? Napoleão dá um jeitinho de regressar para a França em 1815. Ele diz, daqui para frente, tudo vai ser diferente. Napoleão aprendeu a ser gente. E ele diz, olha, nós vamos criar reformas democráticas na França. E Napoleão, ele era um cara popular. Eu não sei se ele chamava Napoleão de mito naquela época, mas era um cara popular. Pense num cara popular. Então, quando ele chegou na França, o que aconteceu? As tropas de Luís XVIII foram enviadas para prendê-lo, mas em vez de prendê-lo, essas tropas o apoiaram para que ele voltasse ao poder. O que aconteceu com o tal do irmão do Luís XVI, o Luís XVIII? Perdeu o poder de novo, mas não perdeu a cabeça, mas perdeu o poder de novo. E, instalado no poder, a família real vai embora outra vez. Afinal de contas, é melhor fugir do que perder a cabeça. Só que Napoleão, dessa vez, permaneceu no poder apenas por 100 dias. 100 dias apenas. Forças internacionais se uniram e derrotaram Napoleão na Batalha de Waterloo, em 18 de junho de 1815. Acabava o período de domínio de Napoleão. Foi bom enquanto durou. O que aconteceu? Ele foi preso e exilado na ilha de Santa Helena, no Oceano Atlântico. Interessante. Ele é exilado na ilha de Elba, no Mediterrâneo, depois exilado na ilha de Santa Helena, no Oceano Atlântico. O pessoal tinha uma fixação por exilar Napoleão em ilha, que era interessante. E nessa ilha ele permaneceu até sua morte, em 5 de maio de 1821, dizem que envenenado. Luís XVIII foi introduzido de novo, outra vez, novamente, mais uma vez, ao poder. Ok. E aí, então, veio o Congresso de Viena e a Santa Aliança. Após as primeiras derrotas de Napoleão, os países vencedores organizaram o Congresso de Viena. Qual era o objetivo deste congresso? Este era atender o interesse das monarquias conservadoras. E o que eles queriam, as monarquias conservadoras? Vejam bem, eles queriam um retrocesso completo, absoluto, total. Eles queriam a restauração da política existente antes da Revolução Francesa, ou seja, a restauração das monarquias absolutistas ou da monarquia absolutista lá na França. Eles queriam que essas monarquias fossem consideradas legítimas, só elas que valem, só elas que devem acontecer, só elas que devem existir. E eles queriam que todas as monarquias europeias se unissem para que novas ondas revolucionárias não surgissem, para que nenhum engraçadinho viesse propondo liberdade, igualdade, fraternidade ou criando revoluções para abalar as estruturas dos países. Foi criada, então, a Santa Aliança, que de santa, pessoal, não tinha nada. Era uma organização internacional entre países cristãos que se comprometiam a defender mutuamente e evitar novas revoluções, caso elas viessem a acontecer. Mas, como o povo já havia experimentado o gosto de botar freios nas monarquias absolutistas, estas intenções da Santa Aliança, elas não duraram por muito tempo. As nossas questões são estas, tá? E algumas são bem pontuais. Observe que aqui é uma pergunta composta. O que foi o bloqueio continental? Você vai ter que responder o que foi. Qual a finalidade do bloqueio continental? Você vai ter que responder o que foi. Professor, onde achar esta pergunta? Vamos lá. Quando você achar no ponto a palavra bloqueio continental, é bem provável que você esteja muito próximo da pergunta. O que foi o bloqueio continental? Foi um bloqueio que determinava que todos os países do continente europeu deixassem de fazer comércio com a Inglaterra. A primeira parte da questão, respondida. Por quê? Para arruinar economicamente o país que ele não tinha conseguido conquistar.
Primeira pergunta, santamente respondida. Qual a relação do bloqueio continental com o Brasil? Você se lembra que eu falei que Napoleão tinha algo a ver com o Brasil? Pois é, há uma relação entre o bloqueio continental com o Brasil. Acha lá no texto. Ok, aqui é uma pergunta composta, que vocês vão também responder. Como responder, professor? Joga no bicho, cara ou coroa. Se você fizer isso, eu dou uma voadora no seu zóio. Trate de ler o texto e responder. Então, você vai lá no texto, primeiro lê o enunciado. A partir de 1810, a política expansionista de Napoleão começou a enfrentar reações e resistências internas e externas. Internas e externas. Muito bem. Primeiro, dos milhares de soldados, como consequência, dos milhares de soldados mortos nas batalhas. É isso? põe certinho aqui. Da luta dos países conquistados para libertar-se. É isso, professor? Se for, eu ponho certinho. Do fracasso do bloqueio continental. É isso? Se for, põe certinho. Da derrota dos exércitos franceses para os russos. Se for, eu ponho certinho. E aí eu vou ver qual alternativa aqui corresponde àquelas que eu botei certo aqui em cima. E, por fim, o que era a técnica de terra arrasada, que está muito claro no texto, e quais eram as principais propostas do Congresso de Viena, que eram 3 propostas, conforme você pôde observar. Desinterrompendo aqui, eu não sei se essa palavra existe, mas se não existe, eu acabei de pronunciar e agora ela existe. Lembra-se da pergunta? Eu não sei se vocês fizeram para o seu avô, para a sua avó, para a sua mãe, para o seu pai, que cor era o cavalo branco de Napoleão? Eu sempre respondia, ora, o cavalo branco de Napoleão é branco. Até que alguém me disse que branco era o nome do cavalo. Que cor era o cavalo branco de Napoleão? Aí você tem que procurar qual é a cor do cavalo. Já haja visto que branco é o nome do cavalo, certo? Agora, eu também não sei que cor que era o cavalo branco de Napoleão, então continue pesquisando esse assunto. Pessoal, dúvidas? Procure lá no grupo de WhatsApp. Espero que vocês assistam essa videoaula, porque fiz com carinho, de uma forma bem descontraída, para ajudar vocês. Certo? Fique com Deus. Deus abençoe.